9 anos depois, Julian Assange livrou-se da acusação de crimes sexuais na Suécia. A Procuradoria deixou cair o caso. Euronews Noite, bem-vindo. Julian Assange já não é acusado de violação. A Procuradoria sueca arquivou o caso, mas um recurso pode reabrir o inquérito. Quem mandou matar a jornalista anticorrupção Daphne Caruana Galizia? O primeiro-ministro maltês oferece indulto em troca de informações. Os Estados Unidos declararam os colonatos israelitas legais. A posição simbólica reforça ambições do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu. A cantiga era uma arma. Morreu José Mário Branco, cantor, músico, compositor português, tinha 77 anos. Abrimos a edição deste jornal com a notícia de que no Irão mais de 100 pessoas terão morrido às mãos das forças da ordem durante a onda de protestos contra o aumento dos combustíveis que teve início na sexta-feira. De acordo com a Amnistia Internacional, vídeos autenticados, testemunhas e informações recolhidas através de ativistas fora do Irão revelam um padrão perturbador de mortes à margem da justiça levadas a cabo pelas forças de segurança. Ainda de acordo com a ONG, o balanço pode mesmo chegar aos 200 mortos. A acusação de violação contra Julian Assange foi arquivada pela justiça sueca. O caso, que envolve o fundador do Wikileaks, remonta a 2010 e foi arquivado por não terem sido reunidas as provas necessárias para uma condenação. Julian Assange venceu a primeira batalha, mas a guerra está longe de estar ganha. A justiça sueca encerrou as investigações no processo onde o australiano era acusado de violação. O caso remonta a 2010, foi arquivado em 2017 devido ao exílio de 7 anos na Embaixada do Equador em Londres e reaberto no passado mês de maio, depois de lhe ter sido retirado o estatuto de exilado. Depois da investigação suplementar conduzida ao longo do verão e no início do outono, é claro para nós que o testemunho oral e o apoio à declaração da queixosa estão mais fracos. Isto sucede porque os acontecimentos já tiveram lugar há muito tempo e as memórias desaparecem naturalmente. A Wikileaks reagiu no Twitter, alertando para as próximas batalhas que aguardam o seu fundador, nomeadamente a perseguição de que este é alvo por parte dos Estados Unidos, num processo que consideram ser uma ameaça à liberdade de expressão. Julian Assange está atualmente detido no Reino Unido por ter violado as condições de uma fiança. Enfrenta ainda um pedido de extradição para os Estados Unidos, país que o acusa de espionagem e conspiração pelo acesso e divulgação de documentos militares e diplomáticos secretos. Acusado de espionagem pela Rússia, o soldado norte-americano Paul Whelan vai manter-se atrás das grades depois do pedido para ser transferido para a prisão domiciliária ter sido rejeitado por um tribunal de Moscovo. Um tribunal russo decidiu manter o cidadão norte-americano acusado de espionagem Paul Whelan na prisão de Lefortovo até 29 de dezembro. A defesa pretende obter prisão domiciliária enquanto prosseguem as investigações. Whelan foi detido em dezembro passado. O advogado de Whelan afirma que o contexto político é um fator a considerar. Bem, nós compreendemos que as relações entre a Rússia e os Estados Unidos atravessam um período difícil e quem sofre com isso são os cidadãos desses países. Não coloco de parte qualquer desenvolvimento a este propósito. Ao mesmo tempo, aguardamos por uma decisão positiva do Tribunal, que ele seja julgado de forma justa e, se assim for feito, que Paul seja libertado. Aqui não existe delito. Segundo os advogados, o julgamento não terá lugar antes da primavera do próximo ano. A defesa vai continuar a lutar pela transferência para prisão domiciliária enquanto prosseguem as investigações. O primeiro-ministro de Malta, Joseph Muscat, prometeu perdão ao mais recente suspeito de cumplicidade na morte da jornalista Daphne Caruana em 2017, vítima de uma viatura armadilhada. O indulto terá como contrapartida a identificação do autor moral do crime. Recorde-se que, na altura, a jornalista investigava vários políticos malteses, incluindo o primeiro-ministro e a mulher, no âmbito dos papéis do Panamá.
O governo de Malta afirma que recomendará o perdão presidencial para o suspeito de envolvimento no assassinato da jornalista anticorrupção Daphne Caruana Galizia. O suspeito, cuja detenção foi anunciada esta terça-feira, atuaria como intermediário entre o cérebro da operação, os criminosos e os fornecedores dos explosivos. Negociámos com os advogados do suspeito uma medida sem precedentes, na qual eu assinaria uma carta onde asseguro que, desde que as autoridades recebam todas as informações e provas, e isso possa ser corroborado em tribunal, recomendarei então o perdão presidencial. Se esta pessoa colaborar com a polícia e as provas forem suficientes para acusar o responsável, esta pessoa receberá o perdão presidencial. A jornalista anticorrupção Daphne Caruana Galizia foi assassinada em 2017 enquanto conduzia uma viatura próximo à sua casa na capital, Valletta. Os Estados Unidos declararam que os colonatos israelitas não são ilegais. Uma posição simbólica, já que, para a ONU, nada muda em relação ao direito internacional, mas que reforça as ambições do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. É a mais recente de uma série de iniciativas pró-Israel da Casa Branca. A administração Trump declara que os colonatos israelitas na Cisjordânia não são ilegais. O anúncio dos Estados Unidos rompe com a posição tradicional de países que procuram um consenso entre Israel e a Palestina. Mas para a ONU nada muda no que toca ao direito internacional. Continuamos a seguir a posição de longa data das Nações Unidas, que os colonatos israelitas violam o direito internacional. Uma mudança na posição política de um Estado não modifica o direito internacional existente, nem a sua interpretação pelo Tribunal Internacional de Justiça e pelo Conselho de Segurança. A alta representante da União Europeia para a política externa, Federica Mogherini, disse que a declaração de Trump compromete uma solução entre os dois Estados. Benjamin Netanyahu recebeu o anúncio dos Estados Unidos com agrado e com uma visita aos territórios ocupados. A administração Trump corrigiu um erro histórico apoiada na verdade e na justiça. Agradeço ao presidente Trump e ao secretário de Estado Pompeo. Acho que é um ótimo dia para o Estado de Israel e uma conquista que vai permanecer durante décadas. Este ano, numa demonstração de apoio à causa israelita, Donald Trump disse reconhecer Jerusalém como capital de Israel e decidiu deslocar a embaixada norte-americana para essa cidade. Trump disse igualmente reconhecer a soberania de Israel sobre os Montes Golã, o território que causa discórdia com a Síria. A União Europeia, as Nações Unidas e a Conferência Episcopal Boliviana querem mediar uma solução para a crise que se vive em La Paz. A União Europeia e as Nações Unidas procuram ajudar a que se encontre uma saída para a crise na Bolívia. Em conjunto com a Conferência Episcopal, as duas instituições convidaram representantes do governo interino e do partido do ex-presidente Evo Morales a sentarem-se à mesa das negociações. Pretende-se chegar a um acordo que permita renovar o Tribunal Eleitoral e convocar novas eleições, 9 dias depois da demissão de Morales e da sua partida para o México. No terreno, a violência continua com mais uma jornada de confrontos em Cochabamba. As críticas ao governo provisório acumulam-se e há mesmo quem lança ameaças. O povo não vai parar. O povo vai continuar. A luta vai massificar-se porque já foi decretada uma greve geral a nível nacional e por tempo indeterminado. E vamos continuar de forma pacífica. A crise no terreno tem vindo a agravar-se. Só na última sexta-feira foram mortas 9 pessoas em confrontos com os plantadores de coca e a polícia. Terão sido baleados. Enquanto os familiares das vítimas clamam por justiça, continua sem saber quem são os responsáveis por estas mortes e o governo isentou por decreto qualquer responsabilidade criminal para os elementos das Forças Armadas que estão nas ruas. A juntar-se a este episódio um outro, a escassez de alimentos e de combustíveis que começa a fazer sentir-se em algumas regiões do país. A transportadora aérea EasyJet anunciou esta terça-feira que será a primeira no mundo a atingir a neutralidade de carbono mediante compensação e anunciou uma parceria de pesquisa com a Airbus para o desenvolvimento de
aviões híbridos. A EasyJet anunciou o objetivo de vir a tornar-se na primeira grande companhia aérea a operar voos de carbono zero. A companhia britânica espera cumprir o objetivo com a compensação das emissões de carbono do combustível utilizado nos voos através de esquemas credenciados por dois dos mais altos critérios de verificação. A aposta ambiental irá ter um custo anual a rondar os 29 milhões de euros. A compensação será alcançada através de investimentos em projetos sobretudo florestais e de produção de energias renováveis. A EasyJet promete que estes investimentos não se vão refletir nos clientes, garantindo não haver impacto no preço dos bilhetes, nem na prestação dos aviões, nem na segurança dos voos. O anúncio surgiu durante a apresentação dos resultados deste ano, com a companhia britânica a registrar uma subida de mais de 8,5% de passageiros até final de setembro. Só em Portugal cresceu 9% este ano. O lançamento de pacotes de viagens com alojamento incluído foi outra das novidades, numa tentativa de aproveitar a falência da Thomas Cook. Mas foi a aposta verde a dominar as atenções. De acordo com a União Europeia, a aviação é responsável por 3% do total das emissões de gases de estufa entre os 28, 2% a nível global. Se fosse um país, a aviação estaria no top 10 dos mais poluentes. Nesse sentido, foi também relevante o anúncio do novo acordo entre a EasyJet e a Airbus para o desenvolvimento de aviões híbridos e elétricos. Um sonho do setor para responder às atuais exigências de um planeta a necessitar de reduzir urgentemente o consumo de combustíveis fósseis. E fechamos esta edição com o adeus a uma das maiores referências da música portuguesa. Músico, cantautor e produtor, José Mário Branco morreu esta terça-feira. O legado que fica vai muito para além da música. 1 e 2 e 3, era uma vez um soldadinho. Uma das maiores referências da música portuguesa, José Mário Branco, morreu na madrugada desta terça-feira, após sofrer um AVC. Deixa uma carreira com mais de 50 anos, poucos discos, mas muitas colaborações. O número de álbuns que eu editei é pequeno, porque sempre trabalhei muito noutras... Tenho esta sorte de ser muito polivalente. Não é? A morte de José Mário Branco foi lamentada com profunda tristeza pelo primeiro-ministro de Portugal. António Costa sublinhou a versatilidade e a inquietação de um músico que marcou também a vida do Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa destacou o papel de José Mário Branco na Revolução de Abril, inspirando a mudança no país. Em Fuga da Ditadura, foi em França que José Mário Branco, sem querer, deu música à Revolução. Foi ele o produtor de Zeca Afonso no tema que marcou o fim da ditadura. Multiplicou-se em colaborações, duetos e a produzir novos artistas, como Camané. Esta terça-feira, aos 77 anos, José Mário Branco partiu para sempre, para muito longe. O que eu andei para aqui chegar, eu vou longe, para muito longe, onde nos vamos encontrar. E é tudo. Até breve.